Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Meus irmãos, muitos pastores e líderes evangélicos, não satisfeitos com a condição espiritual em que vivem as suas congregações, e ao invés, irmãos, de recorrerem a Deus para levantar obreiros capazes dentro da própria igreja, estão infelizmente recorrendo aos pregadores profissionais, mercenários e avivalistas e animadores de púlpito, conferencistas, irmãos pentecostais e etc. Homens que promovem avivamentos de mentira, verdadeiras farsas mediante pagamento de grandes somas de dinheiro. Queridos, alguns deles cobram até 20 mil reais por pregação e chegam a pregar até 200 vezes por ano. Deve ser por isso que alguns jovens estão preferindo, irmão, ser um conferencista ao invés de um pastor local, pois além de não terem nenhuma responsabilidade sobre o rebanho de Cristo, ganham um pouquinho a mais. Claro que não podemos generalizar, irmãos, pois dentre os conferencistas existem muitos que são homens verdadeiros de Deus. O grande problema, irmãos, é que muitos deles estão alimentando as ovelhas, infelizmente, com comida estragadas. Através dos tais, tem entrado nas igrejas heresias diversas, como uma tal de unção do paletó, unção do riso, unção de Esté, unção do sopro e unção do grudar na parede. E tem também uma unção do peso da glória e outras coisas mais. Irmãos, antigamente a igreja glorificava e ficava cheia do Espírito Santo ao cantar o hino de número 15 da harpa cristã. Hoje muitas coisas mudou. Alguns crentes modernos preferem os avivalistas profissionais. Não é esse o avivamento que buscamos. O avivamento mandado por Deus vem quando os crentes consagrados estão orando, irmãos, e jejuando. A manifestação não é carnal. Ela começa no espírito, domina a alma e enche o coração com a glória de Deus. Muitos estão se afastando do modelo bíblico, irmãos, e se aproximando dos modelos sociológicos e psicológicos. Estão usando ferramentas produzidas pelo mundo acadêmico e mercadológico, que julgam serem mais práticos. Estão brincando com Deus. Muitos estão estabelecendo seu próprio modelo, tornando a igreja movida por fenomenologia sociológica e psicológica. Na maioria das pregações vemos, irmãos, somente isto: avivamentos ocasionais, só de momento e emoções passageiras, onde os crentes choram e se derramam por breve momento, irmãos, mas saindo da igreja não há mudança, não há convencimento de pecado. Muitas dessas pregações são previamente preparadas para, infelizmente, alisar ali o ego das pessoas. Mas, irmãos, essas mensagens têm um único objetivo: preparar a igreja para o show, que geralmente, irmãos, é promovido pelos avivalistas profissionais, onde muitas vezes é promovida uma verdadeira desordem, como infelizmente pessoas pulando, dando soco por todos os lados, algumas até caindo ao chão, outros, irmãos, quebrando cadeiras e cambaleando, e outras coisas mais. Seria muito bom que os pastores e obreiros analisassem o que está sendo pregado nos púlpitos, especialmente por pregadores de fora. Irmãos, infelizmente já virou comércio. Pregadores mercenários cobram altos cachês para pregarem a palavra de Deus.
E o que você acha disso, querido? Pagar altos cachês para ouvirem a palavra de Deus. Muitos apresentam uma lista de exigências para irem a alguma igreja e levar uma palavra. Inclusive, muitos cara de pau perguntam ainda quantas pessoas tem a igreja e o tamanho da igreja. Irmãos, eles exigem pagamentos antecipados, hospedagem em hotéis 5 estrelas, carro, passagens de avião na primeira classe. Muitos estão se transformando, infelizmente, em pregadores profissionais, preletores, pastores sem ter sido ordenado, irmãos, e se tornando pregadores gospel. Infelizmente, o seu único objetivo é o lucro. Pregam o evangelho para obterem lucro. Queridos, eles elaboram conferências com um tema chamativo e cobram altos valores para pregar. São pregadores não convertidos, ensaiam ali chavões para a plateia gritar glória a Deus. Infelizmente, irmãos, são pregadores mercantilizadores da palavra de Deus. Muitos são os mercenários que transformam igrejas em reféns. Eles estipulam preços e tempo de pregação, quantidade mínima de venda de seus produtos e se vestem na moda atual, queridos. Ensaiam ali gestos e posições chamativas e querem ser tratados como ídolos. E muitas igrejas só se enchem quando vai um pregador de nome ou algum famoso gospel. E o povo sem o discernimento de espírito aplaudem tal mercenário. O líder local negocia com o mercenário que diz: só prego na sua igreja por tal valor. Grandes igrejas, irmãos, trazem pregadores mercenários importados, e eles têm que ser verdadeiros atores para motivar a igreja. São pregadores conhecidos, cujo cachê é em dólar. Fingem estar na unção do caicai, no espírito, e o inimigo faz a festa, irmão, e o povo grita, pula e se comovem, sem nenhum pingo de discernimento. Esquecem-se que a igreja é a noiva do Senhor Jesus e os pastores foram ali colocados para pastorear aquela igreja. É claro que nós não estamos satisfeitos com esse tipo de conduta mercenária. Deus está com o coração entristecido, irmãos, por estarem fazendo da igreja um celeiro de negócios. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. A igreja não precisa de pregadores que sejam atores ou ídolos. Muito pelo contrário, irmãos, a igreja precisa de homens honrados que preguem com singeleza a boa palavra de Deus e em um linguajar acessível aos membros menos instruídos e que ganhem vidas para aumentar o rebanho do Mestre Jesus. Irmãos, é necessário acabar com a mercantilização da palavra de Deus. Os mercenários existem porque existem, infelizmente, pastores dispostos a gastar o dinheiro da igreja para trazerem esse tipo de pregadores e cantores gospels que cobram altos cachês para se apresentarem. Existem milhares de pastores que pregam a palavra de Deus graciosamente e pelo prazer, irmãos, de levar uma palavra de fé e esperança àqueles que o convidarem. Também podemos observar, irmãos, que muitos cantores gospel afirmam que o que fazem é servir a Deus com seus dons e ministérios. Mas é bem verdade de que se essas pessoas tivessem se convertido realmente ao Deus da Bíblia, suas vidas teriam mudado. Podemos citar aqui, irmãos, o exemplo da cantora Carla Pérez, infelizmente ganhando dos dois lados. Se ela tivesse encontrado realmente ao Senhor, continuaria dançando no Carnaval da Barra, irmãos, ou do Campo Grande com o seu bloco, que ela diz que é um bloco de carnaval infantil.
E quanto aos seus cachês? Continuaria sendo cobrado em valores exorbitantes? Meu irmão, infelizmente, em nome de Deus, os denominados cantores gospel têm cobrado o olho da cara. Queridos, algum destes possuem a coragem de cobrar até 80 mil reais por show. Ora, isso é uma verdadeira aberração. Em um país como o nosso, irmãos, de gente humilde, de gente pobre, muitas igrejas, em vez de saciar a fome daqueles que anseiam por justiça e comida, infelizmente comercializa a fé. Sinceramente, irmão, esses cantores que se dizem vocacionados deveriam abrir mão dos seus cachês exorbitantes e viver como qualquer servo de Deus. É bem possível que ao escutar esta afirmação, talvez você esteja se perguntando: irmão Rony, mas eles também precisam viver, é certo que recebam. Claro que é justo que recebam, irmãos, uma oferta como qualquer ministro cristão. Todavia, existe uma diferença significativa entre receber uma oferta e cobrar milhares de reais por uma apresentação. Se não bastasse isso, irmãos, tais cantores se acham dono de uma glória que não lhes pertence, tomando para si a honra que pertence ao Senhor das nossas vidas. Pois, irmãos, esta história de artista gospel é uma verdadeira vergonha. Afirmar que seus shows fazem parte de um ministério cristão é, no mínimo, irmãos, afrontar o conceito bíblico de serviço. Isso posto, repudio veementemente os que, em nome de Deus, se completam da fé pública, irmãos, cobrando valores imorais por seus shows e apresentações. Gostaria de recordar ao querido irmão que o genuíno e vocacionado pregador do Evangelho não deixou de trabalhar para pregar, irmãos, e sim passou a trabalhar na pregação. Por isso ele é um trabalhador tão digno de ser remunerado quanto o trabalhador secular. Irmãos, digno é o operário do seu alimento. Agora, quanto aos cantores gospel, irmãos, não é segredo para ninguém que inúmeros cantores cobram cachês em seus shows. Muitos até procuram manter certa tolerância e ética em relação aos aspectos empresariais que envolvem ali os seus eventos. Alguns deles afirmam que os cachês cobrados estão apenas relacionados com eventos que não têm relações com a igreja, como por exemplo prefeituras, festas de cidades. Mas uma lista recente, irmãos, divulgada na internet, mostra que o cachês de alguns cantores e bandas, e como este mercado é extremamente lucrativo, irmãos. Sabemos que tudo possui um custo, e é bem justo que cantores e músicos, técnicos recebam pelo seu trabalho apresentado. Mas o que vemos, queridos, é uma pacificação exorbitante e que degrada, infelizmente, o testemunho cristão. Fica fácil, irmão, ser vocacionado com cachês exorbitantes como estes. Ainda afirmam em seus shows que tiveram que suportar muita renúncia e sacrifício. Irmãos, então, lamentavelmente, muitas pessoas irresponsáveis estão deixando as suas profissões e tornando-se pregadores gospels, visando uma única e exclusivamente o lucro financeiro. Queridos, são pregadores e cantores, mas nunca foram convertidos a Cristo. Na mente cauterizada dos depravados, a pregação do Evangelho de Cristo é uma fonte de lucro fácil e por isso descaradamente cobram altos valores para pregar. Estes supostos pregadores, irmãos, são os negociantes do Evangelho. Como disse ali o apóstolo Pedro, a igreja, queridos, não precisa de pregadores e cantadores desse tipo, estrela, aspirante ou astro.
Queridos, precisa sim de homens e mulheres temente a Deus, com visão evangelística, irmãos, fervoroso no espírito, ganhadores de almas, de homens que sabem o que é apacentar o rebanho de Deus. A Igreja de Cristo não está satisfeita com atitudes de certos líderes que estão, irmãos, negociando o sagrado, brincando com o que é sagrado. O certo é, irmãos, que os pregadores e cantores não devam cobrar das igrejas por suas participações. As igrejas devem sim abençoar dignamente com uma oferta os pregadores e cantores, e também com certeza arcar com as suas despesas e participações. Amém, irmãos? Sei que esta mensagem incomoda a muitos que vivem deste segmento gospel, mas é bem verdade, irmãos, que Deus me chamou para falar a verdade, doa a quem doer. Que Deus tenha misericórdia desta geração, amém, queridos? E toda honra, glória e adoração seja dadas ao nosso Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Fica com Deus, compartilhe esse vídeo com mais alguém, amém, irmãos? Deixe o seu like, Deus abençoe, amém.